Meus amigos, o que foi isso que a gente acabou de assistir? O Real Madrid é destroçado vivo pelo Paris Saint-Germain. São times de tamanhos completamente diferentes, mas só um deles tem o Luis Henrique para organizar tudo e destruir o outro. Vamos falar disso aqui. Cara, olha só, começando pelo PSG, o time do Luis Henrique veio a campo com esses 11 aqui, que é basicamente tudo de melhor que o PSG tem, com exceção de Lucas Beraldo, brasileiro e São Paulo, no time titular, porque o titular de verdade tinha sido expulso e aí, portanto, não poderia jogar, que é o Pátio, o equatoriano, tá ligado? No mais, cara, aqui a gente tem, de fato, o que o PSG tem de melhor. Eu falo aqui porque esse jogo, ele nos obriga a lembrar do outro jogo do PSG, que foi contra o Botafogo, inclusive o Botafogo que, até o momento, segue sendo o único time nesse Mundial de Clubes que conseguiu fazer gol no PSG. Impressionante, mas enfim, indiferença, eu esqueci a palavra, mas é indiferença daquele dia. Hoje, tudo que se tinha de melhor, do lado do Real Madrid, a conversa é um pouco diferente, porque assim, o Real vem com algumas baixas, entre elas a ausência aqui do Arnold. O Real vem com a volta do Kylian Mbappé no time titular. Mbappé que teve uma gastroenterite, é assim que fala, é basicamente uma diarreia das fortes. É basicamente isso. Assim, a gente facilitar aqui a vida. O Mbappé chegou a perder peso, esteve hospitalizado, e aí hoje volta a ser titular. No mais, a gente tem também a ausência do Rodrigo, que aparentemente não fica no Real Madrid. O Rodrigo ainda não está colocado à venda, mas também não está sendo usado. E aí, dificilmente, o Real Madrid vai ficar com um jogador que vale tanto, porque ele ainda é um cara que tem um grande valor de mercado, parado. Então, assim, provavelmente o Rodrigo está de saída do Real. Arda Güler titular mais uma vez. No mais, pessoal, você vai ver o que fez muita diferença nesse jogo. Aqui na zaga tá escrito Rudiger duas vezes, não sei se vai dar para ver daí, mas na verdade é o Raul Asensio. O Asensio jogando no lugar do Hausen, que também estava suspenso hoje por também ter tomado cartão vermelho, assim como o Pátio. E cara, como é que chegavam as duas equipes até aqui? Primeiramente que assim, como eu falei, são times de tamanhos muito diferentes, só que era um confronto muito interessante, porque é o melhor time do mundo atualmente versus o maior time do mundo. Porque eu acho muito difícil você argumentar que tenha outro time maior do que o Real Madrid, porque, né, tá ligado? Mas a gente chega pra hoje vendo-se, cara, o PSG, ele é avassalador quase que contra todo mundo. Isso, claro, quando ele tenta jogar mais sério, quando ele tá levando a sério a coisa. E aí, cara, o Real Madrid, ele vive um momento mais ou menos. A gente tem uma diferença muito grande de tempo de trabalho entre os dois treinadores dos dois clubes. Um tá basicamente o quê? 2 meses, o outro está há 2 anos. Então, o Luis Henrique, ele já está no PSG há muito mais tempo e, obviamente, ele é um técnico muito mais validado do que o Xabi Alonso, que também já fez muita coisa, principalmente lá no Bayer Leverkusen, mas que começou a treinar recentemente e dessa forma chegava as duas equipes para hoje. Cara, provavelmente isso aqui é mais legal, esse jogo cá entre nós, ele é mais interessante do que a própria final, porque o Chelsea, tá ligado? O PSG e Real Madrid tinha tudo para ser um jogo ainda mais legal e a gente vai falar da bola rolando, mas antes, você já tá ligado, já baixou o Flash Score? Não vou enrolar muito, se você ainda não tem, tá querendo o aplicativo para você ver a nota de cada jogador em cada jogo, quem que foi melhor, quem que foi pior, quem que teve a melhor nota, quem que teve a pior, você pode baixar aí completamente de graça, funciona no Android, funciona no iOS, funciona numa batata também, caso você use uma como seu celular. Enfim, baixa aí, link na descrição. Cara, como é que começa o jogo? O PSG pressionando ali e tanto é que logo no comecinho, aos 3 minutos, a gente tem o Courtois sendo obrigado a fazer a sua segunda defesa no jogo. Essa daqui, uma defesa completamente monstruosa. E aí talvez você entrou nesse vídeo e pensou que eu não teria nada para elogiar do Real Madrid, porque de fato não tem quase que nada para ser falado de positivo desse time hoje, mas vou fazer só um pequeno comentário. O Courtois, ele caminha para estar entre os melhores goleiros da história do futebol. Os melhores goleiros do mundo atualmente, para mim ele já é o melhor, assim, sem sombra de dúvidas. Da história, ele caminha para chegar lá. Ah, Josão, mas hoje ele tomou 4 gols. Mas se fosse eu, teria tomado 5 ou 6, tá ligado? É um baita de um goleiro completamente monstruoso. É um goleiro que eu só não cravo que ele já tá ali do lado de Buffon, de Neuer, porque ainda não terminou a carreira dele, nunca se sabe como é que, né, vai envelhecer a coisa, mas ele caminha para isso. Ponto final. Elogios pro Real Madrid acabaram aqui.
clica no like quem gostou, porque agora começa o PSG, tome gol do Fabian Ruiz, num erro do Asensio. O Fabian recebe a bola ali, que seria um pênalti, mas ele vai lá, converte, nem precisa do pênalti, já sai comemorando. Cara, o que aconteceu com o Raul Asensio? O Raul Asensio fez uma Copa do Mundo péssima. É claro que ele não foi o único, tá ligado? Muita gente, inclusive no próprio Real Madrid, jogou muito mal. O Vini, por exemplo, fez uma Copa do Mundo bem fraquinha também. Mas assim, uma coisa é você jogar mal, uma coisa é você fazer um campeonato fraco, outra coisa é você fazer um campeonato péssimo. E no caso do Raul Asensio, é um campeonato péssimo. O Raul Asensio, que é um cara que surgiu basicamente na temporada passada, quando a gente não sabia exatamente quem que ele era, e ele ganhou a confiança tanto do treinador Ancelotti quanto da gente, público que assiste jogos, tá ligado? Eu lembro dele jogando bem, eu lembro dele elogiando esse moleque, ele que é um dos poucos crias do Real Madrid. O Real Madrid não revela muito jogador, mas ele meio que apareceu ali no momento que não tinha zagueiro, tá ligado? Muito problema com lesão, o Real Madrid sofreu muito com lesão na última temporada, e aí ele apareceu como esse cara, como essa peça que resolve ali um problema, e cara, naquele momento ele jogou bem. Eu lembro dele dando assistência importante em Champions, se eu não me engano pro Rodrigo, não vou lembrar contra quem, mas já no mata-mata e tal, ele jogou bem e tal, me parecia um bom jogador. Provavelmente se você puxar vídeos atrás você vai achar eu elogiando ele. Dito isso, hoje mais uma vez não joga absolutamente nada, caga no time, ele desmorona psicologicamente, ele tava todo errado, ele tem um erro que assim, ele recebe a bola dentro da área, ele dorme com ela, ele perde ela pro Dembélé, que rouba a bola e aí acaba no pé do Fabian Ruiz para fazer mais um gol nesse campeonato. O PSG, completamente avassalador. Existe o erro do Raul Asensio, que é um erro, vergonhoso, tá ligado? Mas também a pressão do PSG. E aí aquilo, a gente até comentou um pouco sobre isso, foi muito discutido no jogo de Bayern e Flamengo, que muita gente acha que, o Flamengo que errou, não foi o Bayern que acertou. E aí não, cara, claro que existe o erro também aqui, ali, Luiz Araújo e tal, que não sei o que lá, mas, cara, existe a pressão do outro time. Então, tipo assim, se eu te pressiono e você perde a bola, é claro que você perdeu a bola, mas eu te pressionei. E nesse caso de hoje, você vai ver no comecinho do jogo, o Dembélé indo pra cima do Raul Asensio, igual um tarado, assim, salivando, e aí rouba a bola, e ela para nos pés do Fabian, que faz mais um gol, como eu falei, 1-0 no comecinho do jogo. A gente tá mais do que acostumado a ver quando tem jogo do Real Madrid e alguém tá na corda bamba, normalmente é o rival do Real Madrid. Hoje o Real já começa tomando pro meio da cara e não para por aí, porque depois, gol, Dembélé, o praticamente certeiro bola de ouro. Impressionante, mas olha só, o Dembélé no erro agora do Rudiger, ele sai cara a cara, chuta e faz o gol contra o Courtois, sai aqui comemorando, chega no seu 35º gol na temporada. Gente, não tem ninguém que possa roubar essa bola de ouro dele. A última fagulha de esperança seria justamente agora no Super Mundial, se alguém jogasse muito, tá ligado? Eu acho que, principalmente, se o Barcelona estivesse no Mundial, talvez ali o Lamine Yamal, talvez o Rafinha se jogasse muito, se metesse muito gol e tal, o Dembélé vai ganhar a bola de ouro, a verdade é essa. E aí você pode gostar ou não dessa realidade, olhando num todo, eu não gosto, porque aquele velho caso de, meu Deus do céu, como é que eu explico no futuro que o Neymar não ganhou e o Dembélé ganhou? Mas, olhando por agora, olhando por essa temporada, é a realidade que a gente tem e é a realidade mais preferível, porque se não for ele, vai ser quem, tá ligado? Ele completamente merece essa parada, né? Não tem outro cara pra você entregar a bola de ouro. O PSG, ele é claramente um time muito mais coletivo do que um time individual. O PSG, ele não depende tanto do Dembélé quanto, sei lá, o Real Madrid, tricampeão da Champions, precisava do Cristiano. O outro time precisava de... Não é o caso do PSG, tá ligado? Mas mesmo assim, o PSG é muito melhor quando tem um Dembélé. Então, assim, no jogo, por exemplo, contra o Botafogo, ele não tava sequer no banco, porque ele tava machucado, e se fosse o time titular, cara, seria outro jogo, tá ligado? Mas a verdade é que, olhando agora, esse é o cara da bola de ouro. A gente não tem mais ninguém. Eu acho que, já adiantando, o PSG vai ser campeão dessa brincadeira. Não dá pra cravar exatamente, mas se fosse pra apostar, eu apostaria nisso. O Chelsea tem chance? Até tem. Mas a probabilidade é completamente pro lado do PSG. Eu acho que você concorda comigo. Então, assim, sendo campeão também disso, além de ter ganhado principalmente a Champions e tudo lá na França, mas ganhar campeonato na França, isso aí é bagunça. Mas ganhando também o Mundial, tem que ir pro Dembélé. E é isso, o acaso, tá ligado? Às vezes você até é um bom jogador, mas não é um gênio da bola, mas por causa do contexto, por não existir um gênio de fato, você sendo, craque, dá pra chamar o Dembélé de craque?
você sendo só craque, você ganha, sendo que em outros anos, em outras épocas, gênios não ganharam, porque eles não eram os únicos gênios em ação daquele momento. Enfim, o Dembélé vai ganhar a bola de ouro. Vamos lidar com isso. Agora, cara, falando novamente em erros do Real Madrid, e o Rüdiger, hein? E o Rüdiger, esse aqui é o lance que ele erra de novo, ele chuta uma perna na outra, e aí sai o gol, e aí, como eu falei aqui, o Dembélé comemora. O Real Madrid toma o segundo gol com 8 minutos e 48. E aí, cara, o quão grandioso foi o Paris Saint-Germain hoje? O Paris Saint-Germain, fora todos os outros números que eu ainda vou trazer aqui, mas ao fazer gol com essa minutagem, o PSG conseguiu meter 2-0 no Real Madrid, mais rápido do que o Bayern de Munique meteu no Flamengo. Tinha sido a goleada mais rápida ali e tal, quesito de gol. O PSG meteu 2 gols mais rápidos no Real Madrid do que o Bayern de Munique no Flamengo. Assim, é completamente impressionante. É um bagulho muito doido. Enfim, gente, depois, gol do Fabián Ruiz. Não para, é gol atrás de gol, é muita coisa. Dessa vez uma jogada bonita, chega pra ele dentro da área, ele para, chuta e faz o gol. Sai aqui comemorando o segundo dele hoje, dessa vez sem ter erro de ninguém. Uma jogada muito bem trabalhada. Eu queria poder mostrar a imagem aqui, e tem campeonato que a gente pode, tá ligado? Quando a gente aqui tá falando de Brasileirão e tal, a CBF é mais permissiva, a FIFA definitivamente não. Se eu ficar mostrando o lance inteiro, eles derrubam o meu vídeo, e aí é foda. Mas assim, uma baita jogada, uma jogada trabalhada ali, os passes bonitos e tal. O Fabián faz mais um gol. O Real Madrid completamente na corda bamba. O Real Madrid perdido, o Real Madrid sem saber o que fazer, o Real Madrid naquela de, cara, se tivesse como pedir tempo, tipo, pausa um pouco e vamos pensar aqui, teria pedido. Ainda estava longe da parada para hidratação, ou palavrinha difícil para se falar rápido. E é isso, 3-0. E, cara, assim, tentando colocar em números, porque se você viu o jogo você sabe, mas se você não viu, tava trabalhando, tava na escola, eu tô tentando te explicar aqui mais ou menos o que foi a coisa. E aí, pra tentar te explicar, você pode saber o seguinte: estava 3-0 no placar, e o que acontece normalmente? Normalmente, quando um time tá dominando muito, o outro acaba tendo um pouquinho mais de posse de bola, porque você fica tocando bola na defesa, né? Você toca a bola ali na defesa, só pra deixar o jogo mais gelado e tal, mas não. O PSG, além de 3-0 no placar, ele tinha também print lá do Flash Score, 80% de posse de bola. Cara, isso aqui é surreal. Normalmente, sei lá, se um time tem 70%, já é muito, já é bastante, já é muita coisa. Se um time tem 80%, é porque o jogo acabou de começar. Porque, claro, né, acaba de começar, um time fica mais ali com a bola, às vezes dá 80, 85, porque acabou de começar. Isso aqui eram 36 minutos do primeiro tempo. 3-0 no placar. Além disso, 80% de posse de bola. Não existia Real Madrid no primeiro tempo. Não tinha nada dando certo. Não tinha ninguém jogando bem. No máximo, na verdade, talvez dê pra falar que só não tava pior porque tinha um goleiro ali ainda. Porque pegou 2 ali no começo. Tinha o Courtois. Se não fosse Courtois, cara, não tinha ninguém fazendo absolutamente nada, o time simplesmente não funcionava. E aí depois, e dessa forma, termina o primeiro tempo. Gente, um completo amasso. Sabe? Um completo amasso. O Real Madrid nada funcionando, o João Asensio errando tudo, a defesa uma completa numa água, o Xabi Alonso sem saber ali o que fazer. E aí é como eu falei, cara, a gente tem que ver como é que vai ser o Xabi Alonso. Obviamente ainda é muito cedo pra falar que, pô, ele vai dar errado, que ele não era técnico pro Real Madrid. Ainda é muito cedo. Mas se o Mundial era esse campeonato para eles usarem para meio que treinar o time, já que eles não levam tão a sério assim, mas o Xabi Alonso acabou de chegar, então, né, pô, vamos usar aqui para testar o elenco e tal, ver o que funciona, o que não. O Rodrigo, por exemplo, aparentemente não fica nesse time, já é ali um dos traços do Xabi Alonso ficando evidentes. Cara, assim, hoje não deu para treinar absolutamente nada, não deu para testar nada, só deu para atestar que o time está completamente abaixo do PSG. Então, se na história o Real Madrid é muito maior, na fase atual ele se apequena de forma impressionante contra o clube francês. Só para manter o costume, eu trouxe aqui as probabilidades e tal, números e finalizações de um lado para o outro. Para o PSG, 12 finalizações contra 4 do Real Madrid. E aí, finalizações no gol, 7-1.
7-1 de finalizações no gol. O que mostra que foram 3, ainda tiveram outras 4 que chegaram no gol e pararam no Courtois. Um amasso. Não tem como colocar melhor em palavras do que um amasso, um atropelo. O Real Madrid era uma água. O ataque do Real Madrid não fazia nada. E assim, isso aí é uma coisa muito louca. Primeiro que assim, vamos fazer aqui o comparativo com o Botafogo. Pô, é muito foda o Botafogo ter vencido o PSG. Mas torcedor botafoguense, concorde aqui comigo que esse PSG não era o PSG que o Botafogo enfrentou. Aquele PSG era um time misto, que inclusive não tinha um Dembélé nem se quisesse, porque ele ainda estava voltando de lesão. Cara, esse PSG 100% é completamente impossível. E aí, vendo esse time hoje, você entende quando quase todo mundo falou que, cara, resta saber de quanto o Botafogo vai perder. Porque se fosse esse time, pô, é praticamente impossível imaginar que o Botafogo não perderia. Agora, tem uma coisa... Passando aqui, chega de falar mal, vamos falar um pouco bem também. Tá, a defesa do Real não estava funcionando, mas o ataque do Real Madrid ainda era o mesmo. Ainda tinha lá um Vini Júnior, ainda tinha lá um Kylian Mbappé, o tal do Gonçalo Garcia que tá fazendo gol pra caramba, que é um dos artilheiros do campeonato. Não fizeram gol. O Igor Jesus fez, o Botafogo fez. Então, assim, é claro que tinha uma questãozinha aqui, outra ali, mas fez gol. E só o Botafogo. Mas ninguém conseguiu marcar gols nesse time do Luiz Henrique, a não ser o Botafogo. Impressionante, um baita feito. E aí, outra coisa, por mais que aquele era um time misto, no começo do segundo tempo, deixou de ser. Ainda não tinha Dembélé, porque como eu falei, ele estava machucado, mas todos os outros que estavam disponíveis entraram. E mesmo assim, o Botafogo não tomou gol. Então, aos 54, para ser exato, tá? Aos 54 daquele jogo lá, 54 do segundo tempo, entrou todo mundo que tinha disponível e mesmo assim, eles conseguiram, o Botafogo conseguiu não sofrer gols. A gente vê aqui que definitivamente não é algo fácil isso. Baita feito do Botafogo. No segundo tempo, como é que começa? Agora o Real Madrid, agora vai dar bomba, caramba. Impedimento esse que anula o quê? Mais um gol do Real Madrid. Não um gol do PSG, seria já o 4-0. Ah, José, mas não ficou 4, ficou outro gol depois. Esse aqui, no caso, teria sido a base pro quinto, tá ligado? Né? Esse aqui seria o quarto, o outro quinto, mas esse aqui foi anulado. Segue o PSG trucidando, aniquilando o Real Madrid. Uma parada completamente impressionante. O que a gente tem depois, cara? A cara de merda do Mbappé. Assim, ficou feio pro Mbappé, né? O Mbappé, se ele tivesse confiado no Luiz Henrique, ele poderia ainda estar nesse time do PSG. A gente tem aquele vídeo clássico do Luiz Henrique, meio que, cara, você tem que marcar, porque o Michael Jordan, que você se diz fã, marcava muito e tal. E aí, é claro que eu tô tirando uma conclusão, e quando eu tiro uma conclusão não é certeza, não é fato, é só a impressão que eu tenho, e talvez você tenha a mesma, vê se você concorda. Eu acho que aquela altura do campeonato, tendo o hype que ele tem e as conquistas que ele já conquistou, eu acho que o Mbappé se viu como maior do que o Luiz Henrique. Eu acho que tá legal, você tá pedindo isso e aquilo, mas eu acho que o ego dele fez com que ele pensasse que, mano, eu não preciso ficar ouvindo esse cara, tá ligado? Sei lá, o Real Madrid me quer, eu vou pro Real Madrid, eu não vou ficar aqui no PSG marcando. E aí, cara, hoje ele vê, além do PSG ganhar a Champions, ele vê também o PSG passar o carro em cima do time que ele escolheu jogar. E aí, o grande responsável por isso não é o Dembélé, que é o melhor jogador do time, é o Luiz Henrique. O mesmo que contava com ele, que pediu para que ele marcasse na época lá e tal. Cara, ficou feio pro Mbappé. O Mbappé, assim, ele é mais uma vez amassado pelo PSG. Primeiro que o time sonha em ganhar Champions, nunca ganhou. No primeiro ano que ele sai, ganha. Hoje encontram-se, tinha ali uma parada de lei do ex, será que vai rolar? Será que não vai? Cara, o Mbappé não jogou nada. O Mbappé foi amassado e volta aí com cara de bunda. E falando de outros jogadores, que campeonatinho mundial fraco que fez o Vini Júnior, hein? Eu ainda acho que o Vini é muito bom jogador. Eu acho que o Vini não é gênio não é, mas ele se mostra craque, não se mostrou no campeonato. Um mundial muito fraco. Hoje, outro jogo fraquíssimo. Foi substituído cedo, tá ligado? E aí, eu acho que a gente vê o Rodrigo praticamente na porta de saída. O Vini é outra parada, é outra situação, mas jogando muito mal também. Então, assim, não só hoje, mas eu acho que no campeonato todo ele ficou tentando, e muitas das vezes não conseguindo quase que nada, tá ligado? Teve aquela lambreta, aquela carretilha que ele tentou fazer contra
contra o Pachuca, acho que sim, que gerou até uns memes aí, o pessoal ficou falando de, nossa, ele é o cara que mais tenta e mais erra, enfim, fato é que jogou mal, o campeonato todo, não só hoje. Hoje, eu nem sei se eu peso muito na do Vini, porque todo mundo do Real Madrid jogou mal. Tá ligado? No final ali, entrou o Militão jogando bem e tem o Courtois fazendo uma defesa aqui e outra ali. Mas quem que jogou bem do time de linha do Real Madrid? Praticamente ninguém. Mas fica aqui registrada a carinha de bosta do Mbappé. E olha que nesse momento tava só 3-0. E eu falo só porque depois vai ter o quê? Gonçalo Ramos fazendo quarto. E esse nem deu tempo de eu puxar o vídeo aqui porque acabou de acontecer e o juiz já apitou. Mas antes do juiz apitar, ele comemorou o gol fazendo uma homenagem ao Diogo Jota. Muito bonito, por sinal, a homenagem. E, cara, 4-0 no placar. O PSG vai ganhar do Chelsea? Eu acho que o normal é sim. Só que é aquilo. Isso é o normal. Mas muitas das vezes no futebol acontece coisas fora do comum, coisas anormais. A gente já viu muitas vezes isso acontecendo, como por exemplo, apesar de time misto, o Botafogo ganhou do PSG. É um baita feito, não era o comum, não era o esperável. Mas, olhando agora, esse time 100%, ele é muito favorito em cima do Chelsea. O Real Madrid, apesar de não viver o seu melhor momento, ele perde de goleada e isso é impactante, apesar de não ser o melhor momento. Se você parar para pensar que o PSG também tirou o Bayern de Munique, também pesa ainda mais. O Bayern, no finalzinho do jogo, chegou a ficar com 2 jogadores a mais e tomou mais um gol. Precisava empatar, tinha 2 jogadores a mais e tomou mais um gol. Esse time do Luiz Henrique é o melhor coletivo do futebol hoje. Não tem quem bata de frente. Pode ser que o Chelsea ganhe? Até pode ser. Pode, são 90 minutos, o jogo começa 0-0, pode ser que aconteça tudo, talvez os caras estão no dia da vida deles, tá ligado? Mas olhando agora, o normal, o natural seria o PSG ganhar a primeira Copa do Mundo de Clubes. Esse time, de fato, mudou de tamanho. Mudou de tamanho por causa do Neymar, do Messi, do Mbappé, também, mas principalmente, recentemente, por causa do Luiz Henrique. Não dá pra dizer que Neymar, Mbappé, Messi, Sérgio Ramos, esses caras muito grandes, não fizeram diferença na história do PSG. Aqui no Brasil, principalmente, a partir do momento que o Neymar vai pra lá, a gente passa a se importar com o PSG. Talvez você já gostasse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque tinha Ibra, porque tinha Cavani, mas a partir do momento que o Neymar vai, esse time muda de patamar, até de importância. Eu imagino que os direitos de transmissão de jogo do PSG na época do Neymar deve ter, nossa, encarecido absurdos. Só que aí, cara, é aquilo, o Neymar trouxe todo o hype, toda a atenção, todo o holofote, mas o grande sucesso que era a Champions, ele bateu na trave e não conseguiu trazer. Luiz Henrique traz isso, traz mais aquilo e tá para trazer mais esse campeonato aqui. Completamente absurdo. O PSG não só vence, como convence, como também dá meio que uma humilhada no Real Madrid. Porque fazer isso aqui com o Real Madrid definitivamente não é qualquer um que faz, não. Enfim, PSG 4-0. Boa sorte aí pro Chelsea. É isso, tá ligado?